Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Vamos lá, Daniel, vamos lá, galera. Isso aí, vamos compartilhando aí. Depois de 2 semanas aí, Natal e Ano Novo, nós estamos voltando com a live hoje, né? Vamos dar 2 minutinhos aí, vou estar rolando esse hino aí, você vai chamando, vai compartilhando com a galera. Fala comigo, Daniel, Sônia, Fábio, Mara, Luciano. Vou compartilhando aí. Sei quem é ela de Bem-aventurada Apóstolo, Benedictora. Daniel, fala Daniel, esposa da Clarita aí. Fala Luiz Rodrigues. Mara, Fábio, Mara, tudo bem, tia, Luciano, Fábio. Fábio, me ajuda hoje aí, Fábio. Vamos botar esse atual. Compartilhando. Vai, Clarita, compartilhar isso aí. Nós já vamos começar já a live de hoje, tá? Compartilha aí. Galera, vamos começar aí. Vamos começar já. Daniel, nosso mestre, tudo bem? Fala aí, galera, boa noite pra vocês, tudo bem? Mó falta, 2 semanas aí nós tivemos em Natal, no ano Novo, e nós demos um intervalo em nossas lives aí devido a justamente bater as terça-feiras, tá, gente? As terça-feiras nós separamos aí sempre às 10 horas, porque
nós temos um momento aqui na igreja também, discipulado. Esse horário é um horário muito bom para a gente poder estar nosso canal aqui aberto, um canal sem censura, um canal para podermos estar esclarecendo aí. Há muita coisa. Claro que aqui abrange vários tipos de público, tá, gente? Eu tenho vários alunos aí, alunos da teologia, alunos da psicanálise, alunos da filosofia, alunos de história, vários alunos aí meus aí, de vários segmentos aí, assistem a live e estão sempre perguntando alguma coisa de algum tipo, né? Eu separei essas duas últimas lives para falar sobre homossexualidade dentro de uma visão teológica e dentro de uma visão psicanalítica. Hoje ficou reservado a ver como que a psicanálise ela vê, né, a homossexualidade hoje com várias divisões aí que se existe aí, tá? Transgêneros, hoje travestismo, hoje você tem o goi, hoje você tem o binário, não binário, hoje você tem várias nomenclaturas aí com relação à visão homossexual, né, do posicionamento, correto? Porém, hoje já queria aqui nessa live já deixar aqui uns minutinhos aqui, iniciar, agradecer, se parabenizar a nossa ministra, né, Damares Alves, que é ministra da pasta, secretária da pasta da mulher, dos direitos humanos da família. Na semana passada ela deu uma entrevista para a Globo News lá, muito legal, muito interessante, e ela teve a sua colocação um pouco distorcida com relação ao homem veste, menino veste azul, mulher veste rosa. É interessante que as maiores campanhas que existem no Brasil, né? Nós estamos no Janeiro Branco, que é a prevenção da mente, né? E a questão do outubro é o que? Rosa, porque aponta para a prevenção do câncer de mama das mulheres, e o Novembro Azul aponta também para a prevenção do câncer da próstata do homem. Então eu creio que a ministra Damares aqui, ela não teve nenhuma preocupação de determinar cores, fechar um segmento de cores aqui, sim, na questão da interpretação do texto, tá, gente? Mas assim, eu tenho uma expectativa muito grande pela ministra, porque a história de vida dela é muito interessante, é uma mulher de dores, e eu queria que vocês assistissem a história da ministra Damares Alves, e vê lá, pesquisa a história dela lá, o que aconteceu na vida dela, a mulher que foi estrupada, a mulher que tem uma filha indígena. Cara, o currículo dessa mulher é um currículo muito interessante. Eu sei que a imprensa aí está batendo, porque a imprensa vem de um longo tempo, mais de 10 anos aí, sendo governado pela militância de esquerda, pela militância que é contra a família, pela militância que é contra aos valores morais e éticos da família. E como vê, né, não por ela ser pastora, tá, gente? Não por ela ser pastora, não. Mas tu vê a ministra Damares defendendo a família, defendendo a constelação familiar, defendendo o núcleo familiar. As pessoas não curtem, não acham legal, tá? Eu vejo ali pessoas ali mesmo ali entrevistando ali que tem um passado negro, passado terrível. É porque as pessoas no Brasil não estudam história. As pessoas no Brasil não têm a preocupação de estudar história, porque se estudasse história, você vai saber que é a Mira Leitão, vocês vão saber todos os personagens que estão por trás dessa cortina de fumaça aí, tá? Então eu aqui vou me consolidar, parabenizar a ministra Damares Alves, tá, pela iniciativa dela, essa concepção de família, essa construção familiar, né, do homem, da mulher, dentro dos primórdios da terra, e não existe essa questão. Pode-se até mesmo brigar, falar da questão de uma heterossexualidade, uma heteronormatividade tendenciosa, mas dentro do mundo, você só constrói a família sendo homem e mulher, tá? Homem tem todo um aparelho reprodutor masculino, tem testículo, tem testosterona, mulher tem ovário. Então, dentro de uma construção família, só se constrói família homem e mulher, correto? Dentro das viés naturais. Vocês podem até aqui estar me batendo aqui, alguém, né, pode estar batendo e falar assim, pô, Alexandre, que a moda agora é falar sobre fascista, né? É lisógino, Alexandre é lisógino, Alexandre é fascista. Não é esse estado de ser fascista, até porque eu falo até pessoal, vai estudar história para ver o que é fascista, tá? Alexandre é nazista, vai estudar história para saber o que foi o nazismo fez. Então assim, eu vou me consolidar aqui com a ministra, porque ela vai começar a fazer um trabalho muito legal e ela saiu muito bem, correto? Merval, colunista da Globo, Jornal Globo, não vou nem falar sobre a história dela. Vê lá quem foi Merval, o que Merval defende. Então assim, basta os eleitores estudarem. Eu falo para vocês,
né? Tem um livro chamado Quem Controla a Escola Governa o Mundo, tá? Esqueci o autor aqui, mas eu vou botar depois nas descrições aí as autorias que eu trabalho, biográfica, e todos os livros que eu trabalho. Então assim, vai estudar um pouquinho, tá? Eu falo, pessoal, vai estudar um pouquinho para ver a posição de cada um, correto? Então assim, hoje dentro da live hoje, eu tenho a intenção de trabalhar um pouquinho da questão da homossexualidade dentro da visão psicanalítica, o que Freud, o que Lacan entendia sobre homossexualidade, tá? Até porque isso é uma nomenclatura nova, tá? O que vai levar dentro da psicanálise aí a homossexualidade, o que tendencia uma criança, um jovem se tornar homossexual, e a gente vai estar estudando isso hoje, vai estar muito ligado também à questão da infância, como eu sempre estou batendo em cima disso, pelos estudos, por tudo que a gente analisa, a gente vê, a infância ela é um papel muito importante na fase de uma criança, por isso que tão importante os professores aí de primeiro segmento que trabalham com primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, são importantíssimos, que vão trabalhar diretamente na construção da cultura dessa criança, tá? Até porque Freud ele vai defender muito essa linha, tá? Seria esse livro, isso aí, Daniel, Felipe, Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Esse livro ele é ótimo. Indicação de leitura, eu sou o cara que indico livros, tá? Leio. Estamos no desafio esse mês aí, o pessoal acha aqui, né? O desafio aqui de ler alguns livros durante esse mês, né? Nós estamos aqui na guerra aí, ó. Alguns livros que eu tô lendo esse mês, tá? Poder Ser Limite, muito legal, PNL. Da última aula aí, ó, a ética e a psicanálise, nós estamos lendo bastante, porque não tem jeito, você só vai mudar a sua história se você ler, tá? Outro muito livro interessante, ó, Segredos de uma Mente Milionária, tá? Mas segmentos aqui de desenvolvimento humano, tá? Temos também os livros dentro da perspectiva, da própria perspectiva teológica também, a qual militamos também nessa área também da teologia, correto? Então eu queria que vocês fossem colocando a pergunta de vocês aí, tá? Vou sinalizando as perguntas. Agradecer que o último vídeo que eu fiz tem quase 600 visualizações, é pouco, mas pra gente é uma vitória. Eu tô com um desafio aí, né? De colocar esse vídeo, bater um K, né? Fazer um K esse vídeo, que o vídeo tem aumentado gradativamente, porque é o poder de atuação que tem. E outra coisa, não estamos impulsionando nossa página ainda, né? Nós estamos esperando aí bater um K aí para poder estar impulsionando essa página, para a página chegar, esse vídeo chegar em vários lugares aí que a gente imagina aí, tá? E vamos lá, vamos dar continuidade aí. Eu tô trabalhando um artigo aqui, nós temos que citar as fontes. Eu sempre gosto de citar as fontes por causa do plágio. Do Alcir Maia, ele é mestre em psicanálise pela UFRJ, está doutorando em psicanálise pela UFRJ. Tá? O que os analistas pensam sobre a homossexualidade? É um artigo, e li o artigo, achei o artigo até interessante demais. Ele vai trabalhar aqui alguns pontos de vista. Ele vai refutar também uma mulher chamada Judith Butler, né? Judith Butler, que ela é uma ativista da questão da ideologia de gênero, tudo isso aí que tem arrebentado a sociedade aí, ela tem trabalhado nessa questão toda. Correto aqui? A minha fala também é uma fala única, uma fala pessoal, baseado em estudos científicos, baseado em pesquisas pessoais e baseado em autores, tá? Que nós trabalhamos muito aí. Então assim, o nosso posicionamento aqui não é nenhum posicionamento, agora deixa isso bem claro, nosso posicionamento aqui nenhum posicionamento pessoal com relação aos homossexuais, correto? Eles, perante lei, têm que adquirir os direitos deles. Homossexuais têm que ser respeitados como cidadão, correto? Não temos aqui nenhuma divergência com relação... Como na live passada, eu até falei que a igreja ela tem uma problemática muito grande, porque ela não consegue lidar com os homossexuais, como também não consegue lidar com as prostitutas, como também não consegue lidar com um montão de coisa, né? Eu falo do despreparo das lideranças hoje, é muito grande porque não consegue trabalhar com os extremos, não consegue trabalhar com quem está à margem da sociedade, eles têm dificuldade de trabalhar com o que é diferente. Então por isso que há-se muita discriminação, há muita questões de você ver por aí, igrejas aí homofóbicas, tá? Que a homofobia tem horror à questão homossexual. Assim, e eu sou totalmente contra o movimento gay. O ativismo gay, sim, eu bato bastante, porque, como eu sempre falo com vocês, o ativismo gay não defende direitos homossexuais, tá?
não defende direitos. A gente vai ver alguns artigos aqui com quem defendia direitos. E por isso que às vezes você vê homossexuais famosos como o Clodovil Hernandes aí, que quando foi chamado para palestrar no movimento gay, ele bateu, que ele mesmo falou que aquilo ali não é movimento, não é decente, não é legal o homem se travestir de mulher, tem alguma... Freud vai falar que há uma psicopatologia por trás disso, Lacan vai falar que há uma psicopatologia também por trás disso aí, tá? Travestida de uma neurose, travestida de uma psicose, ou travestida por um trauma de infância, por uma má formação familiar, constelação familiar, má estruturação familiar, e que vai trabalhar isso aí de forma bem coerente, tá, gente? Então, meu ponto de vista aqui não é nada contra os homossexuais, tá? Minha igreja está de portas abertas para receber eles, assistir um culto, não tenho nenhuma dificuldade, tá, gente, com relação a isso aí dá com eles. Assim, o ativismo gay, sim, questão de direito, essa guerra aí, essa cortina de fumaça que falam como se ocorre a morte, né, por homofobia, tá? Essas estatísticas que eles colocam aí, que eu falo, gente, particularmente, são estatísticas furadas. Parece que só homossexual que morre também, como você viu as estatísticas que tem de feminicídio aí. Isso aí também está ligado à questão familiar. Eu vou depois estar até falando sobre isso aí numa próxima live. A quebra da paternidade, gente. A falta da valorização do homem na sociedade, tá? O homem, ele tem perdido a sua moral na sociedade ao longo do tempo, correto? Esse homem, ele tem perdido respeito. Até porque pelas novas gerações tem gerado filhos ruins. Quando eu não tenho a preocupação de gerar o meu filho Mateus de forma direita, com certeza ele vai ser um mau pai da próxima geração, correto? Então eu falo também que hoje há uma quebra da estruturação familiar, hoje totalmente destruída, uma coisa que a Damares tem tentado ganhar essa moral de novo da família, do homem, da construção, do homem que sai para trabalhar de manhã, que volta, da esposa, que está ali ajudando a construir a educação dos filhos, porque por mais pobres que eles possam ser, eles com certeza vão construir dignidade, vão construir ética, vão construir moral em cima deles, tá? Não em cima de valores aí propagandistas, desses veículos de comunicações aí que não são tendenciosos, tá? Que são veículos de comunicações, sim, esquerdistas. E veículos de comunicações que não estão preocupados com a família, nunca tiveram preocupado com a família. Por isso que lá na Globo News eles ficam desesperados quando vê uma pessoa defendendo valores familiares, dentro de uma constelação familiar, fala da importância do homem, a construção do caráter do homem e da mulher, e que dois homens não têm condições de criar, não de criar financeiramente, guarde isso, tá, gente? Não de criar financeiramente poder aquisitivo, eles podem ter, mas em questão de estruturas de familiar, tá? Transferências, modelagens que o homem possa passar, eles nunca vão conseguir fazer isso. Correto, gente? Então vão lançando perguntas aí, vão colocando as questões todas aí, que eu acho interessante, tá? Dando continuidade aqui na apostila, aqui, né, no modelo que nós vamos estar trabalhando muito, isso aí, ele fala que Freud vai falar o seguinte, que a sexualidade adulta, ela é predominante aonde? Na infância, correto? Isto é marcada por uma disposição originária da criança. Então, quando ele vai falar sobre lá a parte psicossexual dele, de Freud, ele vai falar que é predominante como que essa criança, o núcleo familiar que essa criança tem vivido, até que ponto ela vai modelar, tá? As suas principais referências a qual ela tem que seguir. Uma criança, ela vai nascer, ela vai copiar, particularmente ela vai modelar, né? Isso aí é uma linguagem nossa de PNL. Eu, por ser praticante de PNL, eu trabalho muito isso aí, modelagem também, aplicada na psicanálise, tá, gente? Minha base é a psicanálise, aplicada na psicanálise. Então você vê que a criança vai modelar. Então, dentro de uma casa que há dois homens, um homem, né, uma menina, que ela vai modelar? Quais são os conceitos? É claro que Jung, quando vai trabalhar dos arquétipos, ele vai falar que do ânimos, a questão toda que se tem da referência do homem. Todo homem, dentro de si, ele tem uma referência feminina. E alguns ativistas vão falar que isso é homossexualidade, não é? Normalmente uma figura construída pela sua mãe, ou pela avó, ou pela tia, ou pela irmã, pela ausência da pessoa direta, mãe, vai ser autoconstruída, correto? É claro que você participar de uma perspectiva, exemplo, winnicottiana,
correto? O Winnicott ele vai trabalhar a figura da mãe como importante. Por que o Winnicott trabalha a figura da mãe? Porque o Winnicott foi pediatra. E por ele ter experiência dele de pediatria, quem normalmente leva os filhos para o pediatra? A mãe. Não porque o pai não quer. Às vezes o pai está trabalhando, e até porque no século XIX havia uma cultura, tá? Então ele começou a ver a modelagem que essas crianças tinham com relação à mãe. É claro que isso aí você precisaria estudar nas nossas aulas de psicanálise, você teria necessidade de estudar o complexo de Édipo e o complexo de Electra, para você poder entender isso aí. As referências. Então Freud ele vai defender que a sexualidade adulta ela vai ser um reflexo da sexualidade da infância. Então qualquer rampejo da homossexualidade infantil, da homossexualidade adulta, elas vão ser reverberadas na infância, correto? Uma modelagem infantil de uma castração feita, né, por uma pressão feita pela mãe, correto? Isso vai atingir de forma inconsciente, correto? Que vai totalmente destruir essa identidade que acontece, tá? Tem aqui Zuzman, um camarada legal que também eu acho maneiro, eu vou colocar para vocês aí todas as nossas indicações aí. Ele fala que o homem ou a mulher homossexual possui uma identidade de gênero discordante dos seus órgãos genitais. Essa não correspondia, seria um problema de identificação, tá? Seria, no caso, a gente vai falar aqui sobre a representação do inconsciente de nossas identidades sexuais, tá? O que seria isso? O que seria uma representação inconsciente das nossas identidades sexuais? Correto? Calma aí. Foi mal, gente. Desculpa que deu um probleminha aqui. Quando ele vai falar aqui sobre inconsciência de nossas identidades sexuais, ela é construída. As identidades sexuais que vão refletir hoje, elas são construídas aonde? Na infância. Por quê? Por modelagem, né? Por reestruturação, ou vai ser construído por isso. Então eu falo que aí entre as estatísticas que eu falei para vocês, a base de quase 85% dos homossexuais adultos, eles sofreram abusos sexuais. É claro que vai ter gente que pode querer me bater e tudo aqui, vai querer brigar comigo, vai querer me arrebentar e tudo, porém, isso aí é estatística, gente. Vocês vão pegar agora a estatística como eu até brinco e falo nas minhas aulas. Tudo que eu falar, duvide. Tudo que eu estiver falando com vocês agora, vocês duvidem. Vão lá, pesquisem na internet lá o que vocês vão ver. Internet, livros, alguns sites sérios, vocês vão ver que tá ligado. Até a questão da transexualidade, quando se tira ali órgãos sexuais, eu falo que é feita uma mutilação, correto? Eu acho que isso é terrível, a mutilação, e quando nós estudamos aí até mesmo a medicina, vai falar tal de uma síndrome do membro fantasma, tá? E que o camarada que tira ali, por exemplo, o camarada que tira o pênis ali, ele sente a presença daquele pênis ali, o membro fantasma, como uma pessoa amputada, a pessoa que perde um membro, de contrapartida ela sente aquele membro ali, porque o cérebro, até os neurotransmissores entenderem que aquela parte ali do corpo não existe mais, demora-se o tempo. Você imagina um camarada que vive 50, 60, 70 anos com um membro e perde o membro. Como que o cérebro vai corresponder com essa perda? Então, assim, nos estudos de Lacan foi o camarada primeiro a permitir que homossexuais atendessem, porque Lacan entendia que a homossexualidade não impediria dele ser um bom profissional, tá, e mediante algumas áreas. É claro que isso aí vem ser contestado. Dentro do estudo de Lacan, trabalho real e imaginário, e isso tudo ele vai trabalhar de forma bem coerente. São releituras, porque grave que Lacan ele faz toda a releitura de Freud dentro do seu tempo, dentro da sua perspectiva. E eu falo o seguinte: Freud falou, né, se iniciarmos com o simbólico, concebido como uma estrutura completa, seria a heterossexualização do desejo, ou um segundo momento, dizendo que Lacan a ênfase recai sobre o real, tá? Até porque o conceito de real de Lacan é pessoal. Nas aulas eu estava até ministrando isso e falando
O real para mim pode ser uma coisa, para você que está ouvindo pode ser outra. A linguagem hoje minha simbólica pode ser uma coisa, porque Lacan vai trabalhar com a questão da linguagem. Então assim, você vê que os veículos de comunicações através de modelagem, através de reestruturação, eles são manipuladores. Tá? Você vê que todas as novelas, elas, pra cá, de 10 anos pra cá, elas têm batido em cima da questão da homossexualidade de forma de modelo. Agora ninguém vai falar dos pós e os contras, da dificuldade de aceitação que se tem, da questão da construção da família, isso tudo pode ser deflagrado. Volto aqui até a pontuar e a falar, né, que cabe aqui, ó. Ele fala aqui, ó, Zussman vai falar que há um artigo que foi descrito durante o período do projeto de lei, né, 1151. Que projeto de lei foi esse? Que parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo. Teve a votação do Congresso adiada por várias vezes devido a uma polêmica do debate. Aí ele vai falar que durante o surgimento da AIDS, nos anos 90, nos anos 80, trouxe em seu lastro, na década seguinte, uma discussão internacional sobre o reconhecimento jurídico do casal homossexual e do direito patrimonial dos companheiros mortos pela epidemia, né? Portanto, os Zussman e Bastos vinculam um discurso psicanalítico ideológico, tá? Que visa isolar a homossexualidade dentro do âmbito clínico privado. Então, assim, houve uma discussão terrível contra a cura gay, em que se um homossexual ele chegasse num setting psicológico, ou até num setting clínico, e falasse que não estava satisfeito, né, com a questão da opção dele sexual, que não se sentia bem, o Conselho de Psicologia proibiu esse profissional de fazer tal da chamada cura gay, que para mim foi uma interpretação de forma muito errônea, de forma muito errada. Tá? Não houve amparo jurídico, não houve esclarecimento. Por quê? Porque os movimentos ativistas gay estavam muito pesados no Congresso Nacional, comandado aí pelo seu João Willis aí, e companhia, Tony Reis, esses camaradas aí que militam mesmo contra a família, tá? Não estão preocupados com a família. Tá? E a questão da ideologia, tá? Ideologização da questão da visão gay, correto? Então assim, nós não estamos aqui preocupados, gente, em ser aceitos. Eu como psicanalista eu tenho minha ética que me ampara, eu tenho minha posição que me ampara com relação ao posicionamento. Isso é claro que Freud ele vai ter uma visão não, como eu falei a vocês, que não errada. Freud aponta para uma reestruturação familiar meio que equivocada, tá? E como eu estava até falando aqui, a síndrome do mesmo fantasma. O psiquiatra e psicanalista Paul Schindler em seguida toma empréstimo a teoria schindleriana, tá? Que eu acho também um absurdo aí, pessoas aí, cara, se automutilarem. Por isso que alguns psicanalistas, alguns estudos feitos, né, em faculdades, em teses, vão falar que normalmente o transexual ele vai ter um narcisismo, vai desenvolver uma psicopatologia devido à não aceitação do que ele é, tá? Porque isso tudo é construído, isso tudo é reestruturado, isso tudo é desde a infância que é construído. É claro que dentro de um lar em que o garoto vê o filho vê o pai molestando a mãe, batendo na mãe, batendo todo mundo, sendo um tirano, castrando, com certeza ele poderá ter sim a gente vai falar assim, uma reversão do complexo de Édipo, com certeza. Tá? Ou ele vai desenvolver, normalmente ele vai querer desenvolver, ou ele vai ser um cara igual o pai dele, tá? Ou particularmente ele vai ter uma aversão da figura desse pai. Tá? E da menina verdadeiramente, uma menina que vive num lar também, que a modelagem dela é a mãe. Então isso tudo pode se envolver. O que tem acontecido muito isso da juventude, gente. Tá? Essa lei de Telema, depois pesquise aí, pesquise o pessoal que é mais antigo aí, vai entender o que é a lei de Telema, faça o que você quiser fazer, né? A própria Malhação aí, ela começa a MC cantando, seja o que você quiser ser. Então há uma questão ideológica no nosso país hoje muito pesada com relação a isso aí, tá?
pela normatização, como se fosse algo normal, tá, gente? Como se o camarada hoje, ele escolhesse a homossexualidade e isso fosse de matriz de coisa tranquila, tá? E até casa aí que até feito um constrangimento, né? Como eu volto a falar pra vocês aqui, não tenho nada contra aqui os homossexuais, não tenho nenhuma dificuldade com relação a eles, tá? Porém, a psicanálise ela vai ter um olhar até mais aberto com relação a isso aí, tá? Porque muito se confunde a questão do homem ter a figura mulher dentro dele, mas a figura mulher de referência, qual ele vai querer se relacionar com a esposa. Normalmente eu falo, normalmente o homem ele vai sempre se envolver, né, vai casar com a figura que ele construiu dele, ou de uma mãe ou de uma pessoa mais próxima. Vai ser a modelagem que ele vai ter dele da questão do ideal, tá? Então eu queria que nesse momento vocês lançassem as perguntas de vocês aí, a nível de dúvidas, se está legal a live, por esse timing de púlpito, por esse timing de sala de aula, eu queria que vocês lançassem perguntas aí de vocês aí, o que vocês estão achando, porque esse é o momento de tirar as dúvidas aqui. Eu estou aberto para qualquer um que está assistindo a live aí, não tem nenhuma dificuldade de entender isso, tá? Até porque, dando continuidade aqui, você vai lançando aí, lança sua pergunta aí, que dentro da pergunta eu vou estar respondendo para vocês, correto? A ausência de um rigor conceitual para a definição e perversão levou alguns analistas pós-freudianos, eu vou ver isso aqui, escrito análise depois de Freud, a usarem como parâmetro normativo a heterossexualidade normal, de modo que a homossexualidade masculina sofreu uma espécie de estigmação, teoria dentro da literatura psicanalítica, e ao ser correlacionada com a perversão durante várias décadas. Claro que a homossexualidade durante algum bom tempo, a nível de história, a nível de mundo, de sociologia, você vai ver algumas sociedades aí encarando a homossexualidade de forma tranquila, como eu falei para vocês, né? Dentro do mundo grego, os gregos viam a homossexualidade como coisa normal, né? Como eles falam, fortuna, né? Como virtude, devido às idas e vindas às guerras, tá? Dentro da cultura grega dizem que o verdadeiro amor há entre dois homens, porque não há a preocupação da fecundação, até porque dentro de uma visão grega, eles tinham a visão que a mulher somente era para produzir filhos, correto? E os romanos também, por serem povos que receberam por herança toda a cultura grega, aí depois se torna a cultura greco-romana, então isso tudo vai ser colocado para a sociedade, até porque nós, tá, não temos um pensamento brasileiro, europeu, nós temos um pensamento grego e romano. Isso você vê pelas nomenclaturas da nossa fala, do latim, de tudo isso aí que vai, de toda a linguística que nós entendemos, elas vão ter uma visão greco-romana, tá? E claro, Freud e Lacan, esses homens eram influenciados também por toda a cultura, a filosofia grego-romana, tá, gente? É claro que a estrutura familiar de Freud é uma estrutura mais clássica, tá, gente? Quando eu falo aqui que eu entendo que dois homens não têm condições, dentro da visão pessoal minha, dentro do que eu leio, não vou falar financeira, de criar um filho, não estou falando de questões financeiras, mas sim questões emocionais de criar, até porque pela estruturação familiar que é colocada, tá? De forma, também é assim, você pode falar assim, pô, mas Alexandre, e a mãe que cria um filho sem pai, e o pai que cria filho sem sua mãe, são perspectivas, gente, totalmente diferentes, tá? Não tem como ser tendencioso a criação dos nossos filhos. Eu, como pai, sou tendencioso, sim, preservo pela integridade, preservo, sim, pela honestidade, na cultura que eu entendo. É claro que hoje, a sociedade hoje que você e eu vivemos, estão passando por uma transição, correto? Estamos passando por uma dificuldade, até mesmo, você vê aí, eu tenho um artigo escrito, gente, os efeitos do secularismo em cima do pastor, né, protestante, correto? Mas você vê hoje as figuras religiosas, gente, estão em decadência. Você vê o João de Deus aí, um camarada que até então todo mundo era venerado lá em Goiás, um camarada que tem serviços sociais, assistencialismo sociais interessante, é acusado de abuso sexual e tráfico e suspeito, tá? Abre o parênteses, tá, gente? Vamos ser processado. Abre o parênteses, suspeito de tráfico de crianças.
tá? Para a Europa, para a Ásia, por todos os países. Então, assim, é muito difícil, tá? É muito difícil. Então, dentro da estruturação da psicanálise, eles vão ter várias linhas, tá? Tanto que o pesquisador aqui, o próprio pesquisador, ele passou várias dificuldades, porque ele fechou hoje na Sociedade Bíblica Carioca, correto? Para poder falar sobre esse assunto. Porque cada linha vai divergir. Na psicanálise acontece muito isso, eu estava explicando para os alunos. Cada um vai tendenciar para uma escola. Uma escola lacaniana, ele vai trabalhar a figura do pai, correto? A figura do pai como responsável pela educação do filho. E quando esse pai ele é presente, quando esse pai, eu até brinco aqui, né, com a gente, macho alfa, aí o movimento gay vai falar que eu sou machista? Não. Quando esse pai é um macho alfa, ele é um camarada que exerce um poder emocional sobre os seus filhos, com certeza ele você vai ser modelado por eles. Não tem jeito. A gente fala que é igual matemática, mas é igual matemática mesmo. Não tem como. Dentro da modelagem, esse cara vai ser verdadeiramente assistido por isso. Entendeu? Então, assim, eu sei que é difícil o tema. Eu, como pastor protestante, a gente senta a madeira. E eu posso falar, eu tenho muito amigos homossexuais, você não tem noção. Eu até brinco aqui, muito. Mas trato eles da mesma forma, tenho o maior carinho por eles. O maior carinho que eu tenho por eles. Correto? Só que há esses movimentos. Eu não tenho nada contra homossexuais à frente de repartições públicas, ou até mesmo liderando o país. Porque, gente, abre parênteses, eu acho o que vai mudar uma nação não é um camarada evangélico. Presta atenção. Ah, não é um camarada que é babalorixá, não é um camarada que é, exemplo, que é de uma religião, sim, mas é um camarada que é decente. É um camarada que preza pelos valores familiares, sim. Correto? Então, dentro desses valores familiares que ele vai estar trabalhando, ele vai construir os valores, que é feito. E dentro desses valores, a criança vai nascer o quê? Colhendo isso. A minha bronca aqui com o ativismo gay é isso. É porque aonde que dentro do que eles tentaram passar aí pelo Senado, pelo Congresso aí, mostrar sexualização para uma criança de 6, 7, 8 anos que está em fase de modelagem. Um adulto ter a opção sexual, cara, é pessoal dele. Tá? O pastor Neo Barreto até falou sobre isso aí, né? Que chegou um homossexual na igreja lá, tinha vindo de várias outras igrejas, botaram para fora, expulsaram o camarada, e ninguém queria receber ele, sabe? E ele foi lá, atendeu e todo mundo até achou estranho. Mas como que o pastor aqui vai receber um homossexual na igreja? Pô, pastor, quero assistir o culto aqui. Não, vou botar a mão na tua cabeça que é um demônio, que é um capeta. Não é isso que eu estou falando, gente. Eu quero ser bem claro aqui, para não fala, para depois não ter problema. Porque nesse país aqui é o maior problema. Tu vê a Damares aí, teve um problema aí, porque ela falou que menino veste azul, menina veste rosa. As pessoas têm uma conotação, uma interpretação totalmente diferente daquilo que é. Correto? Então aqui, temos que ter muito cuidado com a interpretação do texto. Então a psicanálise, ela vai ter linhas que vai entender a homossexualidade de forma tranquila, porque é a opção mesmo, não tem nenhum problema ali, não tem problemas de modelagem, não vai ter problemas de traumas de infância. Como eu, dentro de pesquisas, aí eu vou colocar no encarte aí, pesquisa aí de pessoas que, opção sexual, homossexual, sofreram abusos sexuais terríveis aí, que eu acho errado, sou contra. Uma onda aí de feminicídio aí, homem matando mulher. Mas já expliquei isso pra você, vou fazer uma outra live disso, porque eu acho que o homem que mata a mulher por causa da reestruturação dele. Eu entendo que quando os valores é quebrado em casa, eu tenho um filho Mateus. Então quando ele está vendo dentro da minha casa, ou batendo na Índia, exemplo, não é meu caso, nem posso fazer isso, tá? E nem passa na minha cabeça. Batendo aí na frente dele, com certeza ele vai gerar um modelo, ou um modelo de aversão a mim, ele vai odiar o pai porque ele ama a mãe, ou ele vai trabalhar o comportamento repetido. E isso dentro da meu set clínico, eu atendo algumas pessoas e faço um raio-x. E é interessante, gente. O cara que bate, ele também viu o pai fazendo a mesma coisa e consequente mesmo. E é o que eu falo que é uma repetição. É uma cascata de eventos que vem ocorrendo, tudo isso aí. Só que as pessoas, é melhor tratar como se fosse daqui para frente, como tratar com questões psicológicas.
Ah, melhor dar remédio, pega dar remédio para ele, do que uma terapia. Então, gente, meus alunos estão aí, todos eles estão falando. Eu falo que tão importante é a terapia, gente. Façam terapia, procure um psicanalista, procure um psicólogo, converse com ele, fale dos seus problemas, fale daquilo que você tem sentido no teu coração, aquilo que tem te amargurado, aquilo que tem te deixado decepcionado com um montão de coisa. Por isso que tem um montão de gente da minha classe, pastores aí se matando, morrendo, por causa disso aí. Por ser assim, você vê a pastora Lana Holden, todos sabiam que ela sempre teve problemas com homossexualidade, era lésbica, e a questão aqui não é acusar a Lana Holden não, tá, gente? Quem sou eu aqui para poder estar tacando pedra na Lana Holden? Quem sou eu aqui para estar apontando o dedo para ela não, tá, gente? O problema da Lana Holden é que ela sempre teve tendências homossexuais, e o que ocorreu com a vida dela? Ela tentou encaixar esse modelo dentro de um sistema que não aceita. Hoje ela tem a igreja dela, se eu não me engano, a igreja de Santo Refúgio. É uma igreja igual a contemporânea aqui no Rio de Janeiro, aqui, do Gladstone, que trabalham linhas, abraçam esse público aí homossexual e falam que a Bíblia tem uma interpretação que vem a caber dentro do pensamento dela, coisa que eu também discordo, tá? A Bíblia, eu falei na live passada, né? Quem não assistiu minha live passada, entra na minha linha do tempo ou tem no meu canal do YouTube, que eu tenho um canal do YouTube, Pastor Alexandre, Conexões Canal Pastor Alexandre. Eu tenho vários assuntos lá, mas dentro desse assunto eu falei um pouquinho sobre a concepção bíblica, o que a Bíblia diz, gente, que é a minha regra de fé. Ah, Alexandre, eu sou homossexual, não creio na Bíblia. Não vamos ter discussão com isso. Você vai ter sua vida, eu vou ter a minha, e ponto final, a gente vai ter o prazer de tomar um café, conversar, não tem nenhum problema. Eu não tenho uma dificuldade com isso não, tá? Dentro de posicionamentos bíblicos, o que acontece muito com a Igreja Católica, que eu acho também uma tremenda de uma covardia pedir que um Papa venha ter esposa, que venha construir família. É claro que, gente, aí há um dado histórico que você não pode saber. Por que a Igreja Católica proíbe os papas de se casarem? Por causa, sabe de quê? Por causa das heranças. Porque se os padres hoje católicos têm família, constroem famílias, a Igreja Católica é obrigado a fazer o quê? A amparar os filhos, a amparar a família. Então, porque a Igreja Católica é a primeira maior latifundiária do planeta, é a que mais detém terra no mundo, e eles não querem ter essa obrigatoriedade com as famílias daqueles. E aí você vê um montão de problemas aí com padres homossexuais, com padres pedófilos, por causa do fenômeno que eu falo na psicanálise chamado castração. Tá, gente? Tudo aquilo que é repelido, tudo aquilo que é castrado vai ser revelado na fase adulta. Por isso que Freud trabalha na parte psicossexual, teoria psicossexual de Freud, ele vai trabalhar, porque a fase mais importante é que é ser feita a orientação da sexualidade, o que eles queriam fazer, que eu acho que uma criança tem que saber questões anatômicas, tá? Sobre criança, a localização do seu corpo, onde ficam seus órgãos genitais, não é questão de sexualidade. Isso aí tem uma fase específica, nós estudamos lá, né, na psicanálise, fase oral, fase anal, fase fálica, fase latente, puberdade, e essas fases, cada fase dessa é responsável por uma área, tá? Ah, Alexandre, onde eu vou aprender isso? Nosso curso de psicanálise lá, em Nova Iguaçu aqui, lá no Hotel Mont Blanc, dia 19, isso, dia 19, nós temos aula aí no público aberto, tá, gente? Não tem nenhum impedimento com relação a isso aí. Mas a psicanálise, ela fica meio na corda bamba com relação a isso aí, até porque alguns autores vão ter lupas, vão ter olhares diferentes com relação a isso aí, tá? Mas cabe o que a nós? O que cabe a nós? Respeitar as pessoas. O que cabe a posição sua aí hoje? Gerar uma plataforma de conexão, não tem nenhuma dificuldade com isso. O que eu vejo às vezes hoje, né, como eu sou contra, tá? Eu já tive em várias situações, já vi a hostilização que eu não acho interessante. Você vê, o cara teve até um rapaz agora que veio a falecer, achou uma facada. E isso não pode acontecer, cara. Tá? Nós como cristãos não podemos admitir uma situação dessa. Não podemos ligar a televisão, achar isso engraçado, se posicionar dessa forma. Eu como psicanalista,
chegar um homossexual no meu set clínico, aí vai para os colegas aí. Pô, Alexandre, eu me sinto muito bem como homossexual. Ah, eu me sinto muito bem aqui como camarada, não quero mudar minha opção sexual. Você não vai estar lá na sua clínica, no seu set clínico, tentando obrigar a mudança de sexo dele, não, tá? Isso aqui, deixar bem claro. Pô, Alexandre, você é pastor, eu sou, isso está até gravado. Então, chegou alguém no seu set clínico lá para ser atendido por você, e ele vive bem com o companheiro ou a companheira dele, você vai seguir o fluxo. Você vai atender com todo respeito. Tá? Ou você tem a opção de não atender. Ó, só não é do meu viés. É igual essa questão toda aí. Eu fico muito preocupado, porque eu vejo pessoas falando assim, psicanálise cristã, psicanálise espírita, psicanálise, meu irmão, psicanálise é psicanálise, gente. Tá? Psicanálise, ela não tem bandeira religiosa. Psicanálise não tem bandeira ideológica. Grave isso, tá? Psicanálise vai atender todos os gêneros. Você vai atender seres humanos. E eu falo para vocês, eu sou um pastor. Se eu posso atender um casal homossexual? Posso. Posso. Qual o problema de eu atender? Nenhum. Se eu concordo com a posição deles, é outra coisa. Eu tenho a minha base, como se fala, pessoal, como pastor, como cristão. Foi o que às vezes a Damares foi um pouco mal interpretada lá, tá? Pelos modelos que ela trabalha ali de família, de tudo isso aí, ela tem a posição dela. E as pessoas têm que ser respeitadas, como foi colocado lá a questão da adoção do casal, tudo isso aí. Então eu tenho muita preocupação com isso. Então, gente, essa live de hoje, ela tem essa preocupação, tá? Quando eu falo qual é a decisão, qual é a posição da psicanálise com relação ao homossexualismo, tá? Quer eles, qualquer gênero, tá? A homo, tá? O relacionamento das mulheres, isso aí, a psicanálise ela vai ter posições controversas de vários autores com relação à estrutura. Claro que nós, por sermos freudianos, né? Alguns são freudianos, vão ter essa estruturação da criança, tá? Que é tão importante hoje essa fase inicial da criança. Então eu queria que você lançasse sua pergunta agora aí para a gente poder ir para as considerações finais. Nas minhas lives eu sempre deixo aí o finalzinho, comentários, você que quer fazer um comentário aí, e daqui a pouco eu vou agradecer muito aqui a galera aí. Eu tô vendo uma galera maneira assistindo aí, entendeu? Até uma galera que eu sou fã aí, tá? A Erika Paz aí, que é faixa preta braba de jiu-jitsu aí. Eu tô até vendo ela aqui assistindo online aqui. Tá? Teve lá no projeto com a gente na gravação da novela, né? Teve lá com a gente lá, tirei até uma foto com ela lá. Uma pessoa também que tem se destacado muito nas redes sociais aí com relação à defesa da mulher. Então destacar a presença da Erika Paz aí, que tem ajudado bastante aí o pessoal. O Fábio Tobias aí, nosso amigo aí, o pessoal também que tem militado muito na questão dos policiais militares aí, né? Foi pré-candidato agora a deputado estadual, teve uma votação muito expressiva na última eleição. E vamos aí, galera. Deixa eu ver aqui. Oi? Cadê as perguntas? Cadê a Mônica? Deixa eu ver aqui as perguntas, calma aí. Cadê a pergunta? Pergunta é fácil pra mim. Então perguntando minha assistente aqui. Da galera Cibele, Gabriela, Marcos, Wesley, Ricardo Ribeiro, nosso master em PNL, hipnose. Caramba, tem uma galera maneira assistindo aí. Rosemary. Alexandre. Vamos lá. Alexandre, como a gente deve proceder quando temos uma pessoa na família que é homossexual e a mesma não tem esse entendimento? Isso. E essa postura é algo relacionada à sua infância ou à ausência de paternidade? Boa pergunta aí. Como devo proceder para que chegue a esse entendimento? A Mônica está perguntando aí com relação como proceder. A Mônica é uma aluna nossa de psicanálise. Qual é a pergunta dela? Ela está perguntando assim, como proceder com a pessoa, um parente próximo, tal, dentro da família que é homossexual, tá? E como que orientar ela, como perceber isso aí, porque ela diz que essa homossexualidade dessa pessoa está ligado a uma má construção da constelação familiar. Problemas que ela teve dentro da construção da figura do pai, da figura da mãe, levaram ela a ter essa opção sexual, tá, gente? Essa opção sexual aí com relação a ela. Tendo em vista que ela, na sua idade fálica anal, oral, ela sempre teve desenvolvimento tranquilo, brincava de boneca, tem essa questão toda, isso foi ser desenvolvido, né,
após o problema que essa pessoa teve. Ela conversou um pouquinho comigo da pessoa, a gente não vai citar o nome, e devido à separação de algumas pessoas, essa pessoa ela começou a ter tendências homossexuais devido a esse trauma que ocorreu. É aquilo que eu falo pra vocês lá atrás lá. Há casos não, mas muitos casos estão ligados à separação, tá? Drástica, separação ruim, ou eu falei você, o pai abusador, o pai que abusava sexualmente. Eu tive casos aqui na igreja, né? Não vou citar nomes, mas do pai que abusava da filha. Tá? E como que a filha desenvolveu isso? Ela começou a se relacionar com homens, tá? Devido ao que essa ativação, sobre esse impulso que teve. Porque cada relação sexual que ela tive, ela tentava achar um pai, que é assim que funciona. Na próxima aula que nós vamos ter lá sobre mecanismos de defesa, eles vão trabalhar sobre isso, tá? Então essa menina desenvolveu. Então, Mônica, o que eu oriento você? Claro que ela precisa ser submetida à análise. A gente precisa sentar, conversar com ela, como eu conversei contigo, sentar, conversar com a pessoa, conversar, ver da onde se originou isso, até que ponto ela entrou nesse relacionamento, se tá bom para ela, se não tá bom para ela, por quê, se isso ela tá fazendo como mecanismo de defesa ou como uma aversão à figura do homem, né, do falo, aquilo que Freud fala muito, né? Porque Freud vai falar que o falo, que o pênis do homem representa o poder, tá? Essa visão de empoderamento. É claro que Freud vivia numa sociedade machista na época, tá, gente? Uma sociedade que a figura do homem representava o poder, mas um poder que também exercia uma tirania, tá, gente? É claro que todas as sociedades do mundo, todas as sociedades do planeta, em que tiveram homens poderosos, homens que foram homens, cara, a sociedade, a civilização, ela foi perpicada, a sociedade, ela rompeu vários limites. Homens dignos, tá? Então, Mônica, necessário fazer análise, necessário ver o que na verdade levou essa pessoa a ter essa postura, ou se foi um trauma na infância, se foi um abuso sexual, ou se foi um trauma que ela teve de ver o pai ali numa situação complicada. Isso acontece muito. Eu falei alguns lives atrás aqui com relação a abusadores. Eu falei o que para vocês? Que 80% dos abusadores estão próximos da casa, próximos da família. E a grande taxa deles são homens que abusam de crianças, não mulheres. A taxa de abuso sexual está com homens. Aí ele botou uma estatística ali de homens acima de 30 anos até 45 anos que estão nessa linha vermelha dos tendenciosos a serem abusadores de crianças. Eu fiz uma live, só não vou falar sobre isso hoje, porque a live, eu já fiz uma live só sobre pedofilia. Tem uma live lá atrás minha falando sobre pedofilia no meu canal do YouTube, que é extremamente importante. Eu trabalho também com crianças e vejo o tamanho do problema que se ocorre hoje. Uma confiabilidade que é colocada e às vezes a pessoa que é para tomar conta, que eu estava até conversando hoje com dois obreiros, Antônio Pedro e a Patrícia, né? E se vocês estiverem assistindo a live, eles vão lembrar aí do assunto que a gente estava conversando, de uma pessoa que teve problemas graves porque a pessoa que ele modelou, que se espelhou, tentou abusar sexualmente de uma pessoa que ele estava, no relacionamento. Então o camarada hoje que tem uma aversão total à religião, por quê? Por causa de abusadores. Então vocês vão ter, hoje é claro, gente, eu não tampo só com a peneira. Há pastores que são abusadores hoje. Como também há babalorixás, como há imãs, há padres, há várias figuras da sociedade que estão abusando sexualmente de todo mundo. Então, Mônica, eu creio que é necessário fazer uma análise e reparar. Tem mais alguma pergunta aí, Índio? Não, né? Então, galera, queria já de antemão, cara, voa a hora, né? 10h57. Eu espero ter sido claro. Eu vou lançar todos os livros aqui, todos os artigos que eu coloquei dessas predisposições aqui. Eu tenho alguns livros aqui que falam desse assunto. Você que está curioso saber desse assunto, bota lá que eu vou estar jogando os livros lá, muito interessante. Tem um livro que eu coloquei semana passada, né? O Homossexual que Mora ao Lado. Um livro muito legal, Homossexual que Mora ao Lado, que vai trabalhar desse problema do camarada que tinha essa questão homossexual nele, e ele tinha uma luta muito grande para estar convivendo numa igreja com todas essas tendências dentro dele. Essa convivência que ele tinha, que era um outro. Lacan vai falar, o outro eu,
A cama fala desse outro eu que dentro dele. Tá? Tem alguns livros aqui, eu vou colocar ali, como aqui, ó. A Metamorfose entre o Sexual e o Social, uma leitura psicanalítica. A institucionalização da noção de homossexualidade, da psicanálise e seus efeitos na clínica. Tem um montão de livro aqui que eu vou estar colocando nesse assunto, tá? Que pode se perguntar, tá, gente? Ah, pô, sou homossexual, posso ser psicanalista? Claro que pode, pô. Claro que pode. Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso aí. Você vai tendenciar para ver qual a bandeira que você vai estar levantando, vai estar se posicionando. Valeu, galera. São 10 horas, são 11 horas. Na semana que vem nós vamos também estar trabalhando um assunto muito espinhoso. Eu só gosto de mexer com assunto difícil, que ninguém gosta de mexer. Porque eu acho que a maior dúvida do povo é essa. Então eu, como representante aqui de uma igreja, ou como representante social também, eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas. Tá, gente? E a participação de vocês é muito importante mesmo, porque eu acho que o maior interesse nosso é de esclarecer as dúvidas, esclarecer tudo aquilo que a gente tem dúvida. Tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Eu falo que, às vezes alguns alunos falam assim, pô, a pergunta, professor, que eu vou fazer é idiota. Você vai falar assim, não, idiota é a pergunta que não é feita. Tá? E nós não somos aqui o dono da verdade. Eu falo que educação é uma via de mão dupla. E você hoje está aberto para isso. Valeu, galera. Queria agradecer a presença de todos aqui. Cara, eu vou estar agradecendo um por um aqui, Fábio, né, o Jackson, né, o Rosemary, Aline Siqueira, né, Ricardo Ribeiro, Wesley, um montão de pessoa aqui online. O Wesley, Marcos Antônio, Gabriela, já falei da Érica Paz aqui, que eu sou fã dela. Marco Antônio, Gabriela Tavares, Cibele, Joyce, Mônica Clarita, Marina Cardoso, nossa, muitas. Douglas, minha esposa maravilhosa, Indy, Rogério, né? Vem cá, meus biguchinhos aqui, meus filhos estão aqui comigo, né? Ah, vai vir não, pô? Não quero deixar não, que tá tudo bagunçado, gente. Dentro de casa tá com vergonha de mim. Vamos bagunçar. Mas na próxima eu vou deixar eles arrumadinhos pra vocês verem aqui meus filhotezinhos, tá, gente? Agradecer a presença de vocês, ó. Terça-feira que vem, nesse mesmo horário, tá? Às 10 horas, às 10 horas. Terça-feira que vem é dia, vamos ver aqui, dia 15, a próxima live, porque você que está assistindo hoje, a live ela é semanal, tá? Toda semana eu levanto o assunto. Um dia antes eu venho falar sobre um assunto pesado, e eu queria convidar você que tem o interesse de assistir psicanálise, de fazer um curso de psicanálise. Nós estamos ali na parte Hotel Mont Blanc, no centro de Nova Iguaçu, ali perto do Top Shopping. Correto? Dia 19 a nossa aula, que começa às 9 horas da manhã, assunto, mecanismos de defesa. Tá? O que você faz às vezes de forma inconsciente? Você reage. Quando alguém quer agredir você, quando alguém fala uma palavra para você que você não consegue entender isso. Já viu aquelas reações que você tem dentro da sua casa, às vezes quando a pessoa fala alguma coisa, aquela palavra que chama no psicanálise o ato falho, aquela palavra que você falou que você não queria falar, aquele não que você deu, que não era para dar o não, o sim que você deu que não era para dar o sim. Isso tudo está dentro de você. São estruturas mentais que você tem hoje, são modelagens que você tem na sua vida, que você carrega durante a sua vida toda e você começa a não entender isso. Por isso que as pessoas afastam de você. Por isso que às vezes você não consegue manter relacionamentos duradouros, porque dentro da sua estruturação emocional, isso está uma bagunça. Dentro de você está uma bagunça. Então, você quer organizar a sua vida, você quer ter uma saúde mental, uma saúde emocional, você quer ter o poder de decisões, saber tomar decisões no momento certo de crise, venha fazer o curso de psicanálise. Valores, tá lá embaixo, eu vou colocar os valores aí, mas eu vou dar um spoiler aqui do valor do curso. R$100 o curso por mês, tá, gente? Para essa turma aí, o pessoal que tá chegando agora, porque vocês vão ser o meu case de sucesso, então é interessante nós trabalhar essa turma nova. Então R$100, R$20 da apostila, e a primeira aula é de graça. Vai lá, assista a nossa aula, e se você gostar, você fica. Se não gostar, você vai tomar um cafezinho comigo lá e vai ser bem-vindo. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês aí. Por favor, compartilhe esse vídeo aí. Eu tô querendo chegar a 1K, né? Pra gente 1K aí é besteira, mas eu tô a fim de chegar a 1K aí. Nós chegamos a 600 e poucas visualizações do vídeo. Eu quero chegar nesse aí. Então, um beijo para todos aí e um abraço para vocês. Valeu!